Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oratório. Antes de mais nada, convido você a compartilhar esse vídeo ao maior número de pessoas possível, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Estou aqui com o meu companheiro de podcast, João. E aí, Matheus, como está a vida? Como andam as coisas? Muito bem, na correria de sempre. Perfeito. Também tá na correria, né? Ah, sempre, né? Últimos preparativos para Letícia chegar. Pois é, né? O já... quarto filho chegando aí. Quarta mesmo. Primeira menina, graças a Deus. Hoje, programa especialíssimo. Sempre é, né? Mas... Sempre. Parece que cada vez fica melhor, né? Mas hoje é um programa intelectual, assim. Pois uma é. Coisa... Acho que eu não tô apto, nem vou falar. Não, pois a gente não tô apto nem na vestimenta, né? O cara tá elegante aqui, tá perfeito, na postura. Estamos aqui com o Anthony. Seja muito bem-vindo. Bom, Anthony, obrigado. Só que você só vai ter que falar no microfone. Pera aí, bota aí o microfone. Isso. Tá bom. Pode falar. Pode falar? Pode falar. Achei que ia cortar. Não, então tá. Bom, um prazer estar aqui. Agradeço o João e o Matheus pelo convite. E eu não sei se vai ser realmente tão intelectual assim, mas espero poder colaborar um pouco no sentido da educação clássica, que tem sido uma pauta hoje em dia no Brasil. Bom que ele é humilde, né? Não, humilde. O Anthony eu conheci meados de 2018, talvez. Acho que foi isso, né, Anthony? Quando você teve aquele evento do ISPA. Isso foi 2019. 2018, 2019. Acho não, foi 2019. Foi 2019? Foi 2018, eu não estava aqui, não estava no Brasil. 2019, então, ali, conheci o Anthony. E depois disso, nossa, quanta coisa aconteceu. O Anthony já era um amigo, né? Ele é um amigo de alguns amigos. Do Guilherme, do Thales, do Diego, enfim. Então tivemos esse prazer e agora encontramos aqui em... Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. Quem diria? Pois é. Mas beleza, o João conhece você, mas para quem não conhece, quem que é o Anthony? Então, Onde começamos? Onde começamos? Eu sou de São Paulo, capital, sou paulistano. Acho que o sotaque deixa isso em evidência. Morei em São Paulo uma parte da minha vida. Depois fui morar na Escócia, fiz um colégio interno lá, fiquei lá 4 anos. Voltei para o Brasil. E aí acabei morando em Londrina, no Paraná. Foi lá que eu conheci Dom Sérgio, que é bispo aqui agora de Foz do Iguaçu. Na época ele era sacerdote em Londrina. E me formei em Direito em 2010. Depois voltei para São Paulo, fiquei 2 anos. Fiz um mestrado em Filosofia do Direito. E já naquela época queria saber um pouco mais sobre... ler mais os clássicos na questão da filosofia e na parte do direito. Eu tinha conhecido, naquela ocasião, o direito natural, então eu já tinha um apreço muito grande pelo José Pedro Galvão de Souza. Excelente. Inclusive, o dicionário do José Pedro Galvão de Souza eu sempre indico a quem está assistindo aqui que compre, se você estuda economia, direito, qualquer coisa, compre o dicionário do professor José Pedro Galvão de Souza. Então primeira indicação, assim, se for dar para... Não vai ter erro. Não vai. É o melhor dicionário que eu conheço de política, sendo bem honesto. E aí naquela época eu já vi que eu não ia para a área do direito. Eu tinha OAB, passei na OAB e tal, mas já vi que não queria advogar. E foi então que eu comecei a tentar encontrar uma alternativa. Já tinha ouvido falar das artes liberais, consegui ir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio na área do direito natural e direitos humanos, mas uma antropologia correta. E aí, com o dinheiro que eles me pagaram para fazer esse intercâmbio, porque era um intercâmbio pago, trabalhei no Pontifício Conselho para a Família, lá em Roma, no Vaticano, fiquei lá um verão. Chique, é isso, né, cara? Não, foi muito bom, fiquei lá 2 meses. Eu mal saí de Foz do Iguaçu. E... Paraguai é Argentina. Paraguai é Argentina, tá bom. Mas foi por acaso, na verdade foi uma graça, porque a ideia era fazer esse intercâmbio em qualquer lugar, porque geralmente ia ser nos Estados Unidos, e aí acabaram me jogando para a Itália. E, enfim, aí com o dinheiro eu acabei conhecendo as faculdades de artes liberais dos Estados Unidos, então eu visitei algumas, e aí no ano seguinte apliquei. A gente fala aplicar porque em inglês o verbo é aplicar para a faculdade, né? A gente faz o ingresso, vamos dizer assim, de tentar entrar. Eu sei que aplicar em português sou errado. Uhum. E aí eu fui para o Thomas More College, entrei, consegui uma bolsa e fiquei 4 anos, de 2013 a 2017. É que lá é pro currículo, né? Pra entrar na faculdade, né? Vai um pouco o currículo. No meu caso, eu já tinha graduação aqui no Brasil. Eu era bem mais velho, eu tinha 26 anos. Então, imagina, uma pessoa de 26 anos com mestrado voltar para uma graduação, para faculdade, é um pouco estranho para qualquer um, ainda mais para o americano. E ainda mais que lá nos Estados Unidos é super respeitado advogado, então eles acharam muito estranho mesmo. E eu brinco... Tinha um preconceito? Não era preconceito. Eles achavam estranho. Eles achavam estranho, né? Eles ficaram felizes, mas acharam estranho. Porque um cara de 26 anos morando com crianças de 17, 18 que acabaram de sair do colegial. Uhum. É estranho. E
E aí foi isso. Aí fiquei lá 4 anos, depois fiquei 1 ano no Arizona, dando aula numa escola católica pequena. Legal. E, então fui da costa leste americana para a parte leste dos Estados Unidos. Não chega a ser costa, Arizona. Aí eu fui para Israel, fiquei 6 meses. A ideia era ficar 2 anos. E aí fui chamado para trabalhar no Ministério da Educação com o Carlos Nadalim, que na época era muito já conhecido na parte de alfabetização. Sim. Ainda mais questão abordagem fônica e tal. E aí acabei trabalhando com ele no Ministério por praticamente 4 anos. Comecei em 2019 e aí a gente se conheceu, acho que foi em meados de 2019. É verdade, vocês estavam lá mesmo, vocês estavam morando lá. Estava morando lá. Aí conheci o João meados de 2019 e fiquei no MEC até 2022, em setembro exatamente, pouco antes do primeiro turno das eleições, e sabendo já que a ideia não era continuar, independente do que desse na questão da política. Aí eu pedi demissão um pouco antes. E aí foi isso. Acabei saindo do Ministério, mas foi muito boa a experiência no sentido de... Foi um aprendizado de vida. Legal. Complexo o sistema. O sistema brasileiro é complexo. Né? O Brasil é difícil, né? A gente vai falar sobre a política brasileira para um estrangeiro. Para a gente, para nós, é difícil compreender tudo que acontece. E aí imagina alguém que está lá do lado de fora, né? A política brasileira tem seus detalhes que é difícil, né? Compreender a realidade. Sim. Perfeito. Mas depois que você saiu do MEC, você foi fundador do Instituto Newman, né? Sim, então, o Instituto foi um por acaso bom. Eu comecei o Instituto já no MEC, mas a ideia era era fazer um evento de educação clássica e católica, tá? Fazer um evento? Antônio, só tenta ainda botar... Deixa eu dar uma ajeitada aqui, não sei o que eu acho que vai ficar melhor. Só bota ele pra cá. Ah, tá baixo? Sério? Tá baixo ainda? Tá. Acho que tá baixo. Aqui a gente faz ao vivo, né? Entendi. Aí. Tá bom. Aí, Então perfeito. tá. Tá pegando bem, Paulo? Paulo que comanda essas coisas, Antônio. Eu sou só um servidor. Tá, então tá. Espero que agora funcione. E aí, a ideia era fazer um evento de educação clássica e católica, chamando os americanos pro congresso, tá? E aí veio a chamada pandemia, né? E aí nós cancelamos o evento. Não deu certo. Bom, não deu certo porque não pôde ter evento. Então a gente cancelou. E aí as pessoas perguntaram: você vai fazer o que com o Instituto? Eu falei: vou continuar vou dar uma aula que o Centro Dom Bosco, na ocasião, que era em Brasília, eles tinham uma subsede em Brasília, que depois virou Centro São Domingos Sávio. E aí eu dei um curso, Introdução aos Diálogos Socráticos, que o Matheus estava até perguntando agora sobre isso. Lemos Eutífron, Apologia e Críton. São 3 obras bem curtas de Platão. E o pessoal adorou, gostou muito e pediu para dar outro. Aí eu fui fazer uma mesma turma, uma outra turma com a mesma leitura. E aí fechou também, não podia usar mais nada, não podia ter mais qualquer tipo de grupo, em sala fechada, etc. E aí eu dei online, e aí comecei a dar aquele ano, 2020, comecei a dar vários cursos online pelo Instituto Newman. E aí o pessoal começou a gostar, enfim. Aí passei 2, 3 anos praticamente dando esses cursos online. E aí eu voltei a dar presencial. E aí, finalmente, eu comecei a organizar de forma mais robusta com um retiro intelectual junto com um amigo meu, que se formou também lá nos Estados Unidos, o Gia Guerreiro. Ele se formou no Thomas Aquinas College, e eu me formei no Thomas More. E aí a gente fez o primeiro retiro intelectual. Eu já tinha feito vários eventos em pró-vida, na minha vida, na Jornada Mundial da Juventude. Poxa, já tinha feito, legal, lá quando o Bento XVI ainda era Papa, que ele foi para... minto. Madrid? Em Madrid eu já tinha ajudado com um amigo meu que eu fui, mas antes disso acho que o Bento XVI chegou aí para São Paulo, numa visita dele. 2013. Não, antes até. 2007. Ele era Papa Francisco. Não, ele foi para São Paulo, acho que 2006, 2006, 2007. Não, já era. Mas não era jornada. Não era jornada, desculpa. É porque eu tô pensando da minha crisma. Eu acho que foi na minha crisma. Ou foi 2007 ou 2009, não foi não? 2006, 2007 ele foi. Porque eu tava morando em São Paulo antes de ir para Londrina. Então já tinha um grupo católico na época. Então eu sempre gostava de fazer eventos. E foi isso, 2006, eu lembro bem. Eu tinha um instituto lá chamado IMK, Instituto Maximiliano Kolbe. E tal. Meu filho nasceu, o Inácio nasceu no dia de São Maximiliano Kolbe, dia 14 de agosto. 14 de agosto, isso. Vai ter santo. Eu gosto muito. Eu estive em Auschwitz ano passado, daí eu pude visitar onde ele morreu, o São Maximiliano Kolbe. E aí, bom, aí a ideia era fazer algo mais robusto, fizemos a nossa primeiro retiro intelectual. E do ano... Esse retiro foi em Belo Horizonte? Esse primeiro retiro foi em Jundiaí. Então, até agora fizemos 3 retiros. O primeiro foi em Jundiaí, que foi ano passado. O segundo foi em Florianópolis, em janeiro desse ano. E o terceiro foi em Minas Gerais,
perto de BH. Ah, tu teve 3. 3 retiros E intelectuais. o quarto em Foz do Iguaçu, isso? Não, o que vai ter, Quem o sabe, futuro. quem sabe, Então, quem sabe. o quarto, acho que vai ser em São Paulo, no carnaval do ano que vem. Então já fica aí, se você tem agenda para ano que vem no carnaval, não faça planos, venha fazer parte O do... João na Sapucaí, ele falou, né? Então, Eu tava indo. Vou levar meus filhos lá. quem quiser ir pro carnaval e aproveitar depois a vida eterna em outro lugar, vá para Sapucaí. Quem quiser... Não, brincadeira. Quem quiser para Sapucaí, pode ir, mas fica aí o convite para o retiro intelectual, que deve ser no carnaval. A gente deve fazer em São Paulo, provavelmente, por questão de logística. É contrafluxo do carnaval, São Paulo, então é mais fácil, às vezes. Ninguém vai para São Paulo para carnaval. Vai para o Rio, Bahia e tal. E tem muitas casas de retiros, enfim. Então deve ser em São Paulo. Mas a gente fez 4... A gente vai ser o 4º retiro. Depois eu posso explicar melhor como funciona. E aí também tem as imersões. Porque o retiro você dorme e tal. As imersões você chega pela manhã e vai embora. É como um intensivão. E geralmente são 2 dias de imersões. E o retiro são 4 dias. Então é um pouco diferente. Antônio, para entender, assim, como é que surgiu essa proposta de criar esse tipo de modelo? De onde que veio, assim? Veio da questão dos estudos? Veio de alguma experiência que você teve anterior? Qual que foi a sua base para poder fazer, assim, esse estilo de É diferente, né? Então, eu estava bem perdido. E parece engraçado, mas é verdade. Quando eu vi falar da educação clássica, eu vi falar... Eu escutava um nome, educação clássica, era igual falar de uma marca de um carro, e você nunca vê esse carro, você vê muito distante, você não sabe como funciona. Quando eu fui para os Estados Unidos estudar lá, eu vi como era a educação clássica que o modelo americano oferecia, que é o padrão das universidades católicas dos Estados Unidos e também na Europa, tá? Então já tem na Europa esse modelo também. Na Áustria já tem, na Eslováquia já tem, agora começou na Holanda, nos países... então não é algo agora só americano, mas os americanos realmente parece que meio que organizaram a casa nesse sentido. E aí eu pude ver, quando a gente falava do Trivium e Quadrivium, né, a gente falava, vou estudar gramática, depois vou estudar lógica, retórica, e não é assim, não é tão assim como a gente pensa. Eles meio que te jogam a educação clássica em geral, a educação liberal. Depois eu posso explicar porque o termo liberal, antes de alguém aqui que está vendo me acuse de... O liberalismo. Ou me fala que eu sou um favorável ao Adam Smith, mercado livre, e sou libertário, então não é isso, tá? Mas... E aí o que aconteceu foi que eu vi que eles falam, a educação liberal é mais do que as artes liberais, apesar das artes liberais estarem dentro... Faz parte, né? Faz parte da educação, exatamente, da educação clássica. E aí, grande parte da nossa formação é você sentar e ler as grandes obras. Então, você tem, na parte da filosofia, você vai começar lá com Platão. Na parte da matemáticas, em geral, você vai começar com a geometria de Euclides. Na parte de literatura, você começa com a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, também os gregos. E aí, linguagem, você vai começar com latim. Então, você tem anos de latim. E assim por diante. E aí você começa, por meio dessas obras clássicas, você começa a entender o pensamento ocidental e também entender como as artes liberais funcionavam naquela época. Então, uma coisa vai ajudando a outra. E aí, quando eu fui no Instituto Newman, eu quis fazer exatamente o contrário do que eu via que estava sendo feito no Brasil. O que era sendo feito no Brasil na ocasião? As pessoas comprarem obras de fontes secundárias, ou seja, obras de algum autor do século XX, XXI, e começar a ler. E um autor que comenta o que é o Trivium, um autor que comenta o que é o Quadrivium. E não então, lê não vai na fonte. E não vai na fonte. Então, o que acontece que eu vejo? Uma coisa é falar a história da matemática. E você lê a história da matemática com Pitágoras, Euclides, etc. Isso é um estudo interessante. Ou a história da filosofia. Então, eu vou lá, compro a coleção do Giovanni Reale sobre filosofia, ou a coleção do Frederick Copleston, que é um jesuíta, que agora é uma coleção excelente de história da filosofia. Isso é muito bom, não sou nada contra a história da filosofia. Mas a história da filosofia não é você ler Platão, ler Aristóteles, etc. Ler Cícero, por exemplo. Uma coisa é a história da filosofia, a história da arte, história da matemática. Outra coisa é você ir lá e ler o autor que foi um dos pais fundadores da filosofia, entendeu? Ou da matemática. Então, os americanos vão lá e vão nas fontes lendo isso. Então, vou dar um exemplo mais claro para quem está assistindo. Eu quero estudar a patrística. Uma coisa é você ler uma história da patrística e ler os padres da igreja. Outra coisa é você ir lá e falar, não, vou ler agora São Basílio, vou ler agora Santo Atanásio, vou ler agora Santo Agostinho. Então, a gente faz esse segundo lado. Então, a gente faz uma abordagem de ler o autor. Fontes, buscar o autor. É como se fosse aquilo que você tinha falado lá, né? Os comentários da ética
Antes de você ler, você tem que ler a ética. Exatamente. Os comentários de Jack. deve São ser Tomás, porque- você tem que ler pelo menos a ética. Ler a ética de de Aristóteles. Aristóteles. Porque às vezes a gente vê a pessoa lendo o comentário de São Tomás a Ética e não lê a Ética de Aristóteles. Entendeu? E basicamente foi isso. Então, lá nos Estados Unidos eles fazem isso. Então, eles têm um currículo. Então, o Instituto Newman faz exatamente isso. O que nós mudamos? Foram poucas alterações, tá? E foram alterações mais prudenciais do que alterações de currículo. Não dá para a gente fazer uma graduação aqui no Brasil hoje. É impossível a gente fazer uma graduação, porque o método socrático, e aí só entre parênteses, assim, o que seria? O método socrático é quando você tem 20 alunos, 25 no máximo, numa sala, e todos têm que ter feito a leitura, tá? Então não dá para você entrar e não ter lido. E aí o professor está, vamos dizer, numa ponta da mesa, e a gente começa a discutir a obra. Os alunos estão lá participando e os alunos começam a dialogar e a debater entre eles sobre a leitura, com o professor meio que guiando essa leitura, uma leitura guiada, que o professor vai lapidando a argumentação dos alunos, ele vai fazendo perguntas que elevam a conversa, etc. E vai vendo se o aluno tem feito uma compreensão correta daquela obra e se ele tem realmente entendido o texto lido e se ele consegue passar adiante o conhecimento adquirido por meio da leitura. Porque às vezes você lê, ou você acha que leu uma coisa, e aí quando eu peço para o aluno citar, que página está isso? Ele se perde, ele não sabe, ou não lembra. Ou falou algo errado que não está lá, mas ele achou que estava lá. E aí, então, o método socrático requer o quê? Além da leitura do aluno, requer ser ao vivo. Ou presencial, ou online. Mas presencial é muito melhor. Então, a gente tem adaptado um pouco para o online, que nos Estados Unidos agora começou a ter isso, na época não tinha. E a segunda coisa, a gente tem feito cursos pequenos. Não dá para fazer uma graduação, como eu falei. Então, nossos cursos, geralmente, são cursos de 4 a 6 aulas. No máximo, de 1h30 a 2h30. O presencial, não. O presencial já tem 10 aulas, 12 aulas. No Retiro, por exemplo. Mas no online, a gente tem feito cursos curtos. O Retiro é 4 dias, né? Você falou, né? São 4 dias, geralmente, E aí a gente tem feito 10 aulas nesses 4 dias. Entrega quase 180 páginas, 200 páginas. Para as pessoas fazerem Para as pessoas fazerem leitura, antes, Exato. E vai exatamente. destrinchar, discutir esse processo. Legal, no Brasil é difícil, né? Tem muito... O brasileiro tem uma média difícil. de leitura... 3 livros por ano, eu acho. Eu acho que deve ser menos, Eu viu? acho que 3 já é a média, assim, passa... quando você lê 3, já passa a média do Você Brasil. já tá passando a média. Foi o que eu li há um tempo atrás, tá? Então eu sei que talvez... Não, então assim, mas eu acho que deve ser era mais isso. ou menos isso. Então assim, é muito comum você pegar pessoas que... Poxa, eu atendo muito paciente diverso, né? Assim, a pessoa não leu nenhum livro, já tem anos que não lê. Fala, o último livro que eu li... E nunca Nossa, lê. não leio. Então, assim, isso é um problema no Brasil e é um método que faz com que a pessoa ela tenha que realmente estudar. Isso é um processo complexo estudar, né? Não é uma coisa tão simples. É tempo, né? É difícil. Eu mesmo, assim, é difícil eu mesmo conseguir, às vezes, fazer uma leitura a mais do que eu preciso fazer para o trabalho. Então, até às vezes, eu mesmo me sinto um pouco aquém e triste porque eu não consigo me organizar melhor. Esse é um outro ponto. Tem um amigo meu que tá na BP, eu costumo comentar com ele, falo assim, a gente tava conversando, eu falo, cara, como é que é o trabalho? Ele falou, cara, é a melhor coisa do mundo. Eles me pagam para eu poder fazer, para eu ler o que eu gosto. E assim, dentro da medicina, eu acho que dentro da parte da engenharia, né, Matheus? Acaba que se a gente for ler o material do nosso curso, você fica completamente perdido ali. E assim, em geral, né? Eu leio um conteúdo muito grande de medicina e clássicos, literatura. Às vezes eu deixo de lado e às vezes eu falo, cara, eu tô ficando muito focado nisso. Tem uma frase, acho que é Osler, o nome do médico, ele fala assim, quem sabe só de medicina, nem de medicina sabe. Porque você fica muito bitolado, né? Você fica muito dentro de uma área, você não sabe conseguir entrar dentro do próprio... Eu acho que assim, a literatura, o estudo dos clássicos de filosofia, dentro disso, ele transforma a visão de mundo das pessoas. Mas é importante também um grupo de estudo que vocês tinham comentado também, né? Para ajudar nisso, né? Porque a gente fica meio perdido, né? Eu vejo que eu, por exemplo, não sou um autodidata. Não sou, infelizmente, não tenho essa capacidade. Sou muito desorganizado na minha vida em muitos assuntos. E realmente, na faculdade... Você mora na faculdade nos Estados Unidos, né? Você dorme, acorda, almoça, café da manhã. Você faz tudo com os alunos. E isso ajuda muito você manter um ritmo de discussão intelectual. Então, você vai lembrando... Você fez uma leitura agora... Você
você continua lembrando essa leitura na hora do almoço, no jantar, você vai discutindo. Então, a sala de aula não acaba. Ou seja, a aula não acaba quando toca o sino. Porque você terminou... Isso eu acho que é o mais importante, pra vocês entenderem da diferença do retiro. No retiro nosso, quando a gente discutiu sobre justiça 1h30 na sala de aula. Bom, na hora do almoço, se a aula foi uma aula bem dada pelo professor, vocês estão discutindo o mesmo texto. Tá? E aí depois, no segundo dia, quando você já leu 4 ou 5 autores, os alunos já estão discutindo 5 autores, assim. E você vê meio que faz parte do aluno isso, ou seja, já faz parte do vocabulário, a compreensão. Os alunos melhoram no tipo de pergunta que eles fazem em sala de aula. Então, eles elevam o nível de pergunta. Eles pensam 2, 3 vezes mais antes de fazer uma pergunta ou de fazer um comentário. Então, muitas vezes o aluno entra cru, com, não digo maturidade, mas talvez com perguntas muito bobas mesmo, ou talvez não tão... não pensaram muito antes de fazer a pergunta, e já no segundo dia você vê uma diferença discrepante. Isso é legal. E em relação à leitura que você falou, João, eu acho que a grande diferença é que nós não focamos em dar muita leitura. Eu acho que eu mesmo, quando eu comecei a dar esses cursos, eu errei. Porque como eu estava nos Estados Unidos, se a gente morava, acordava, vivia isso, a gente facilmente conseguia ler 30, 40 páginas por dia. Era normal. E quando agora eu dou esses cursos, o público é um público que já está trabalhando, né? É um público que está 24 horas na faculdade. E é um público que tem 2, 3 filhos, às vezes. A esposa trabalha, o marido trabalha, tá todo mundo assim. Então, se eu der o mesmo ritmo de leitura, ninguém vai ler. E eu acho que eu errei a mão no primeiro ano. Agora já acertamos, graças a Deus. Então, dava um pouco mais. Então, agora a gente fez no último retiro, a gente deu 120, 130 páginas. Todo mundo, até os alunos que fizeram o primeiro e segundo retiro, falaram, acho que agora vocês estão acertando. Ficou melhor, agora ficou bom. Ficou melhor. Aí a gente deu também tempo de estudar durante o retiro. A gente tinha dado 4 aulas antes, sem tempo de estudar. Agora a gente dá 3 aulas e dá mais tempo de estudar. Bom. A gente conseguiu incluir esportes agora. Nos últimos 2 retiros a gente está tentando incluir uma questão assim. Então a gente está tentando... a gente está tentando ver o que é possível fazer. Entendi. Que legal. Então, Anthony, antes, acho que assim, o Cardeal Newman é muito importante nos Estados Unidos e pouca gente no Brasil conhece sobre ele, né? Dá uma palhinha por que vocês escolheram, né? Instituto Newman e por conta... Dá uma palha aí. Então, quem deu a sugestão do Newman foi um outro amigo, na época, o Vitor, que me ajudou a O Vitor fundar. estava lá, inclusive, no... Ele estava lá. Foi. Então, agora, ele na época ele estava solteiro, estava começando a namorar, está casado, está com 2 filhos e mora em São Paulo. Então, ele já saiu de Brasília. E como o tempo passa, né? Pô, como o tempo passa. E Tava com um filho na época lá, agora eu tenho para 4. Eu acho que ele estava começando a namorar ou estava solteiro ainda, não lembro. E agora está com 2 filhos e está morando em São Paulo. E aí o Vitor sugeriu o Cardeal Newman. Eu tinha ouvido, obviamente, falar do Newman, porque ele é muito conhecido, mas eu não tinha nunca lido. Eu já tinha lido a biografia dele lá no Thomas More. Então, eu já tinha lido a Apologia para a Vita Sua. Então, eu já conhecia, já sabia sobre a vida dele. Mas eu não tinha lido com tanto a ideia de uma universidade dele. Então, quando ele sugeriu o nome, eu começar a estudar melhor o Cardeal Newman. E eu confesso que me apaixonei cada vez mais pela vida dele. Primeiro, pelo processo de conversão. Saí da igreja anglicana, tendo um alto... Então, para quem está assistindo, ele era anglicano... Tá, vou resumir. Ele era anglicano, já desde cedo viu que queria uma vida celibatária como anglicano, antes de pensar em ser padre. Que não era comum, né? Que não é nada comum. Era mais... A gente pensa em padre e já pensa em celibato. Ele pensou em ser padre anglicano, mas ele já era celibatário, não por querer ser padre, porque o padre anglicano poderia casar. Então, você vê que ele tinha alguma coisa a mais, assim, para uma vocação mesmo. E aí, ele se torna capelão da Universidade de Oxford, que é o cargo com maior prestígio na Inglaterra, talvez com exceção do bispo de Westminster. Ele é muito reconhecido por todos, de diferentes áreas da igreja, seja a igreja alta da Inglaterra ou a igreja baixa da Inglaterra, como uma eminência intelectual. E aí o processo de conversão dele é um processo histórico. Ele acaba lendo a patrística, acaba olhando a história da igreja, a igreja anglicana, as igrejas orientais. E no livro dele ele mesmo fala que ele vê que não tem solução, que a igreja católica é realmente a igreja de Cristo. E aí ele sai da igreja anglicana, perde todo o patrimônio dele que ele tinha, né? Seja de uma rede de suporte, a própria ele adorava lecionar. E aí na igreja católica ele meio que... Ele é um padre a mais, vamos dizer assim, com muito respeito. Mas ele não tem para os ingleses, ele não tem o mesmo nível de respeitabilidade por um tempo. E basicamente o Papa, eu sempre me confundo, mas acho que foi Leão XIII, pede para ele ir para a Irlanda em 1851 para fundar uma faculdade católica na Irlanda, porque a Irlanda não tinha mais faculdade católica depois de toda reforma anglicana ou de Henrique VIII. E ele vai lá, e aí é lá que ele faz os discursos e escreve a ideia de universidade,
são 20 discursos no final, 10 e 10, são 2 partes. E tem um livro publicado pela Eclésia, para quem quer comprar. E são discursos muito bons sobre a importância das artes liberais e as matérias necessárias para as artes liberais. Então, é isso. Legal. E aí ele acaba morrendo logo depois, se não me engano, do Concílio Vaticano I. Ele nasce em 1800... Começo de 1800 ele nasce e vai morrer no final de 1800. Mas mesmo assim ele foi muito respeitado por quem não era católico por ser muito inteligente. Sim. Isso é importante. Ele foi muito respeitado e ele era um excelente polemista. Ele adorava escrever em polêmica e atacar. E os inimigos dele falavam. Assim, tanto é que ele que começa aquele movimento de Oxford depois, que tem o Lewis, o Tolkien, o Chesterton. Ele meio que muitos pensam que ele é como um pai desse movimento, de certa maneira. Mas ele era muito respeitado. Igual o Chesterton era muito respeitado, apesar de não ser... Até os inimigos os respeitavam. Você falou muito sobre artes liberais. Para quem não sabe o que é artes liberais, a gente tem que entrar na imersão aqui. Não, basicamente, são 3 tipos de artes. Artes servis, artes mecânicas, que são a mesma coisa, artes servis e artes mecânicas, tá? As artes do belo e as artes liberais. Artes servis, para servir. Então, gastronomia, engenharia, por exemplo, o médico também, são artes servis. Eles vai servir a pessoa para ter saúde, para ter comida para não ter fome, ou ter casa, etc. Então, são artes mecânicas que constrói, nesse sentido, para algo de sobrevivência. Depois tem as artes do belo, que seria para beleza, o deleite do olho, o deleite... o prazer, né? Então, você vai ver uma ópera, um concerto... A pintura, todos... Isso, exatamente, Então são a escultura também, pintura. Depois tem as artes liberais, que a ideia aí é que, de um lado, são as artes mais nobres, de um lado, porque você precisa seriam as artes para liberar o homem da ignorância dele. Por isso que é liberal. É liberal de liberar o homem da ignorância. Agora está explicado, né? Agora está explicado. Nada de liberalismo. Nada de liberalismo. E liberal porque, por muitos anos, foi encarado como as artes que só o homem que tem liberdade consegue, ou seja, o homem que tem tempo, que está no ócio produtivo. Então, tem esse caráter de uma pessoa que está trabalhando muito, que é o nosso problema na prática. O problema na prática. O problema é nosso. Fala, né, o homem que o homem que está muito inserido nas outras artes acaba não tendo tempo. Então, era mais para quem tinha tempo de ficar estudando. Agora, quando a gente fala isso, nem sempre uma arte é superior à outra, no sentido que, claro, se você está passando mal, você precisa de um médico muito mais que a gramática. Então, assim, em ordem de prioridade, depende o que é... Aquele meme tem um doutor aqui. Quem? Você já viu o meme? Ele fala assim, um doutor, ele tá infartando. Aí uma pessoa, eu sou doutor. Doutor em matemática. Então ajuda ele. Não, mas eu sou doutor É isso. Matemática. Não, mas eu gosto muito de Sidney Silveira. Doutor tem doutorado. O Sidney Silveira, que eu gosto muito, fala, não dá para filosofar quando você tá com dor de barriga. E ele fala uma coisa assim. Então, é isso, né? Então, cada arte tem um momento importante. Então, as artes liberais são nesse sentido, e aí divide em trivium e quadrivium, que eu tinha mencionado, gramática, lógica e retórica, para o trivium. O quadrivium, aritmética, música, astronomia e geometria. Então, são essas 7 artes. Legal. E você falou também que questão no começo, os padres focavam muito no trivium. Então, o que aconteceu? Eu tava comentando com o Matheus, numa aula que eu dei, que você vê o quadrivium e o trivium já nos gregos. E aí tem a definição do cânon das 7 artes liberais em Varro. E antigamente tinha arquitetura e medicina também faziam meio que parte, eram 9, mas acabou ficando 7. E aí, quando o cristianismo vem, o foco dos primeiros 500, 600 anos, vamos dizer assim, acaba sendo muito o trivium. Por quê? Porque você precisa fazer uma exegese da Bíblia, então o trivium tem muito mais a ver. Propagar o evangelho também. E também para a propagação do evangelho no campo da retórica. Então, você vê na doutrina cristiana, Santo Agostinho, uma certa exploração assim do trivium. Não que não tenha o quadrivium em alguns pontos. O Boécio tem um livro sobre música, etc. Mas o trivium acaba tendo maior destaque nesses primeiros 500, 600 anos. E depois, né, o quadrivium é retomado mesmo, e a gente tem depois as tradições de Aristóteles, que vem mais tarde. Pela minha linha de estudo, os santos padres, seja até os 500 anos depois de Cristo, o trivium realmente foi que ganhou maior destaque. Perfeito. E depois, a gente tem, claro, o Boécio, como eu já comentei aqui, na parte da música do quadrivium, mas, pelo que eu pude perceber, só depois mesmo, que Aristóteles mesmo só é retomado depois. Legal. A gente estava falando com o Antônio, veio perguntar pro João, Boécio é santo ou não é santo? Ah. Pergunta boa, né?
E qual... Eu acho que é santo, com certeza. Isso. Sim, santo. Porque a gente fala santo, São Boécio. E se não me engano, tá A até gente não no... escuta falar, São Não, mas eu acho Boécio, que, mas se eu pelo que salvo pesquisei. engano, tá até no martiológico. Martiológico que pronuncia. Sabe? A lista de santos santos que- mártires. Então, eu acho que o Boécio tá lá. Depois a gente olha e confirma aqui para não falar nada errado. E vocês aqui que estão nos assistindo falam, nossa, ele não sabe, não falou errado. Mas eu Ele com tá na lista de certeza. mártir, mas ele não foi mártir por conta de Cristo, né? Ele Então, é complicado. Então, isso a história dele é bem... Mas é que ele escreve o livro na prisão, né? Ele vive na Sofrendo pra prisão, caramba, né? Mas eu sei que ele, eu tenho quase certeza que ele é santo. Então, assim, no sentido que na tradição mesmo e na liturgia. Mas a gente confirma isso. Mas é um livro muito bom, Consolação da Consolação da Filosofia. Filosofia, É né? um livro muito bom. Não terminei de ler, tem que terminar de ler. Mas tem santos que, por exemplo, vamos pegar aqui, já que falando de santos para matar a história, Santa Filomena. Santa Filomena são curadários, tem muita devoção. E teve uma época que suspenderam, não sei se foi Paulo VI, que Papa foi, suspendeu a questão de Santa Filomena por causa de indícios de prova. Se ela tinha existido, se ela tinha sido santa e tal, depois voltou. Depois podem confirmar isso também, isso senão vai eu ser não 2 erros que eu vou sabia. falar. Vamos Mas colocar. Tem umas histórias O aí. Paulo vai pesquisar pra gente ali por enquanto. Ali, ó, cara. Mas falando em Santos, você tem uma imersão que fala sobre pedagogia dos Santos, né? Tem, então, foi Explica pra gente aí. Eu brinco que foi até agora o nosso best-seller, se tem isso em produto substituto. Então, na verdade, essa imersão foi graças a uma parceria que nós fizemos na época com o Instituto lá de Araçatuba, Padre Antônio Vieira, até mando um abraço para o Lucas Belucci e para o Marcos Vinícius. E basicamente a ideia era enfocar em pedagogia dos santos, porque as pessoas não leem muito santos pedagogos. Ou seja, claro, todo santo, de certa forma, é um pedagogo, mas santos que falam mais de forma direta sobre educação. E aí a gente pegou a regra de São Bento, que foge um pouco isso, parece, mas ele tem uma espiritualidade bem pedagógica de como se A gente viver. falou aqui da regra, foi bem legal, inclusive. Não, você vê que ele ensina, né? Ele vai ensinando como você ser monge. Exatamente, Ele como ensina ser monge. como É ser o único monge. livro que ele escreveu, né? Que é o único livro que ele escreveu. E aí, então, a gente começa com a gente pega 5 santos. Então, a gente começa... E na ordem cronológica que nós fazemos, tirando o Newman e Dom Bosco, que é o mesmo período histórico, então a gente põe o Dom Bosco antes, mas é praticamente o mesmo século. Período. Exatamente. Então, a gente começa com São Bento e a regra de São Bento. Todo mundo tem que ler a regra toda. Depois, vamos já para Santo Inácio de Loyola, o método jesuíta. Exatamente. Não, a gente vai para a Ratio Studiorum, são o método pedagógico de Santo Inácio. Então, a gente lê um pouco mais que a metade. Depois, a gente passa para São João Batista La Salle, que é um santo desconhecido. Todo mundo conhece os laçalistas. Eu ia perguntar, eu não conheço. Não, ninguém conhece. Ué, João? Não, São João Batista La Salle ninguém conhece. Não conheço mesmo. E teve uma época que, se eu não me engano, no Brasil foi a segunda maior ordem religiosa de escolas, tirando os salesianos. Uma época. Ou pelo menos na América Latina. Mas é bem interessante. Então a gente lê o Guia de Escolas Cristãs, que é um guia de como... Um guia de como que horas entra, que horas sai, que matéria é dada, quantas horas se dedica a cada matéria. Legal isso. Ele fala de assuntos bem polêmicos, como a palmatória, bater com a vara. Então isso dá uma discussão bem, bem forte. E eu sei que é um assunto que, se as mães escutarem isso, vai falar, que absurdo. Vamos entrar nesse assunto? Não. Deixa, senão a gente abre uma caixa de Pandora aqui. E aí, logo na sequência, Eu gostei do assunto, cara. Ele fala, você pega uns trechos aqui, o pessoal vai ficar Mas também, arrepiado. vai lá, O Paulo eu corta assim, depois, Às tá vezes ruim. as pessoas elas não entendem os períodos históricos que são colocados e fazem uma... Então, mas ainda assim, a gente vê... Não, é interessante a discussão, porque na regra de São Bento tem também isso, mas na regra é meio que ele entra de forma voluntária. E aí, Santo Inácio tem pouquíssimo isso, se eu não me engano. E aí depois São João Batista La Salle tem bastante isso. Claro que ele põe um monte de fazer com doçura, é o último tipo de punição. Mas ele fala de bater e ele dá diferentes tipos de instrumentos de como você tem que bater. Mas é bem interessante. E aí você tem Dom Bosco, que é o oposto. O método preventivo de Dom Bosco fala que você não pode bater nunca e jamais. Então é interessante que você pega 2 santos em períodos históricos diferentes, mas não tão distantes assim. Não tão distantes. E aí a gente lê o método preventivo de Dom Bosco e várias cartas que Dom Bosco escreve. Só um ponto, né? Oratório, o nome de oratório aqui do podcast é por conta de Dom Bosco. Ah, não tinha me tocado. É isso. Ah, tá. Essa não tinha da feito. gente, e quase ele como método preventivo mesmo, é da gente levar o catolicismo para as pessoas que de uma circunstância normal, ela não chegaria para ela. Então, a ideia desse programa, né? A ideia daqui do podcast é isso, é a gente levar
esse é um apostolado diferente, né? De uma Não, forma porque diferente. eu ia brincar aqui, porque Dom Bosco, ele acolhia alguns presos, né? E acolhia órfãos. E pessoas que já tinham uma passagem na prisão. Então, de repente, eu ia brincar com você se você... Pra entrevistar presos e tal. Eu sou um ex-preso. Eu já fui preso, já. Já foi preso no retiro, né? Eu tive um retiro, fui preso. Tem uma foto minha, assim, ó. Não, porque Dom Bosco, na verdade, acolhia essas pessoas, assim, as escolas, os oratórios. Não somente isso. Mas enfim, aí Dom Bosco, na prática, eu não sabia que era oratório, era por isso, é um bom nome por isso. E aí Dom Bosco, pô, devia ter uma imagem aqui de Dom Bosco, então. Pô, a gente tá Pois é, aceitando né? doação. Ó, Então, Boa Quem ideia. quiser doar a imagem de Dom Bosco, oratório, vai ser uma boa. eu vou pensar, fazer. ou uma imagem, ou alguma coisa, vou pensar no Legal, assunto. legal. Aí, ó, quem sabe. E aí a gente leu Dom Bosco, que é outro... E é interessante que todo mundo fala de Dom Bosco no Brasil. Dom Bosco, Dom Bosco, Dom Bosco. Aí você pergunta, você leu Dom Bosco? Não. Você leu Dom Bosco? Não leu. Eu não... A maioria não lê. Obras especificamente. Não, dele, então, eu e ele não tem peguei poucas nenhum. obras. E ele não é sistemático igual São João Batista La Salle ou a regra de São Bento. Então a gente lê Dom Bosco e várias cartas. E as cartas de Dom Bosco são interessantes para você ver quanto na época o Estado mesmo já impunha um currículo para ele na época de Dom Bosco, porque já estava... Para a gente lembrar, né, Imagina no historicamente. Mas era um pouco parecido, porque na época a igreja está perdendo o Estado dos papais. Então o Papa já está meio que sendo colocado lá onde é o Vaticano hoje, né, está perdendo. E os Carbonares, que é a maçonaria da época, já está pressionando muito também. Dom Bosco, tanto é que Dom Bosco tem um problema com isso. E não só Dom Bosco tem um problema com a maçonaria da época. Você tem outro santo paralelo a Dom Bosco, vai ser canonizado, que é o Pier Giorgio Frassati, Pô, gigante, Pedro. que eu gosto muito dele, que também ele é preso. Um grande santo. Um grande A santo. história dele... É bem bonita a Pier Giorgio Frassati. Para quem não conhece, eu recomendo. Eu acho que eu, pessoalmente, tenho uma devoção muito grande. Eu gosto muito do Pier Giorgio Frassati. Um grande santo. E, enfim, então, tem tudo isso na época de Dom Bosco. E depois a gente termina a imersão na Pedagogia dos Santos com o Cardeal Newman, com um discurso que ele explica a importância da universidade e refuta as acusações, né, contra a educação liberal, educação clássica. Então, são 5 santos, e aí é 2 dias, tá? Começa na manhã de sábado, são 3 aulas no sábado e 2 no domingo. Isso que você vai fazer aqui em Foz do Iguaçu. Logo mais. Se Deus quiser, ano que vem a gente tá aí. maravilha. Quem Vamos sabe lá, marcar. quem Não, sabe? falando sério, Vamos. marcar primeiro semestre de 2025, ano que vem, né? 2025. Ah, fechou, combinado. Já Aí, tá ó. gravado e gravou a pau. Então Não, fechou. se der, a gente marca mesmo. E É além ótimo. desse, você tem imersão de justiça e felicidade também, né? Que, na verdade, foi o motivo que você veio aqui, né? Então, pra quem não sabe, eu tô em Foz, graças a um convite que eu recebi lá. Achei que era pra gravar podcast. Não, É além do pra isso. podcast, Achei que seria só pra isso. além do podcast, eu vim. Podcast foi aquela coisa cereja. Ah, Cereja. melhorou a frase. Foi Pode continuar, cereja. agora você pode continuar. Foi a cereja do bolo. Mas eu vim pra cá porque, na verdade, uma aluna nossa fez o retiro, gostou muito em janeiro, e ela falou, não, tem que levar isso pro Paraguai. Até aproveito para agradecer a Rócio. O nome dela, eu pronuncio Rócio, mas é Rócio, porque tem a pronunciação no final no espanhol. E aí ela resolveu trazer para o Paraguai, aí eu dei uma palestra na Universidade de Filosofia do Paraguai, Universidade Nacional, lá do Paraguai, em Cidade do Leste, e depois o evento foi num hotel, que a gente alugou uma sala no hotel, muito bom, e foi ótimo, porque nós tivemos exatamente 25 alunos, que era o que queríamos, então vendeu tudo. Não dá para fazer com muitas mais pessoas, como eu falei. Tinha os sacerdotes também. Tinha um padre, amigo meu, padre Jorge Miguel. Para quem não conhece, também mora na região, vale a pena conhecê-lo. E ele dá formação, muito... E freira, uma freira também. Tinha uma irmã também. Uma irmã. E tinha uma irmã. E aí tinha outras pessoas que eu não conhecia todo mundo que estava lá, né? Obviamente, porque a gente vendeu online, então... Mas também dá muita divulgação boca a Você deu boca. uma palestra também no... Então, nessa palestra foi interessante. Na quinta-feira dei uma palestra na Universidade Nacional do Estado mesmo, no campus de filosofia. Foram 200 e poucas pessoas e o público era o público do mais variado possível. Então, era a introdução geral sobre as artes liberais e era, na verdade, por que as artes liberais deveriam voltar para as universidades. Era um pouco nesse tom. Legal. E foi super bem atendido pelos membros da faculdade, um corpo docente muito, muito simpático. Revi um amigo meu, que não é da faculdade lá, mas que eu não via há 13 anos da França, então foi muito legal também ir para o Paraguai por isso. E aí, no sábado, já foi a imersão. E aí, nessa imersão, Justiça e Felicidade, você vê que são textos bem diferentes. Nós começamos lá com textos Começamos com Sófocles, Antígona, de Sófocles, que é uma tragédia. Depois fomos para Minos, de Platão. Não é menos, é Minos mesmo,
que alguns dizem que não é um texto de Platão, enfim, mas lemos esse, que é sobre as leis. Depois fomos para Santo Agostinho, que foi A Vida Feliz, que é um dos primeiros diálogos de Santo Agostinho que ele escreve. E é legal que está a mãe dele no diálogo e está o filho dele no diálogo. Então, são quando o filho dele ainda está vivo, ele está acabando de se converter. Ou seja, ele está no processo, assim, já é católico, mas assim, ele está no começo dessa vida. E a gente termina com uma questão da Suma Teológica, questão 90, artigo 1º da Suma Teológica, sobre qual é a essência da lei. A gente só lê esse artigo, a gente demora 1h30 dedicado a um artigo da Suma Teológica. Então, foi muito boa a experiência. O feedback que eu tive até agora foram bons. Vou soltar o questionário amanhã, que a gente sempre pede para as pessoas responderem um questionário anônimo. E, por exemplo, um exemplo concreto. No último retiro que eu dei, as respostas foram boas. Assim, acho que geralmente a gente tem um retorno de bom para ótimo em 90%, 95%. Você fez me lembrar de uma pergunta que eu esqueci de falar e que você tem que falar. Muita gente, principalmente católicos, tem um preconceito de estudar autores que não sejam cristãos, que sejam pagãos. Isso é bom? Ruim? Não, o que é? Eu acho que você fala sobre isso? Eu acho que, então, o que o Anthony fala não importa, às vezes. Né? Eu acho que eu vou repetir o que os santos falam em geral, que é a utilização de autores pagãos com consciência. O que seria isso? Você vê na história da igreja, e hoje mesmo eu mencionei isso no Centro Hugo de São Vítor, que Santo Agostinho cita várias vezes Cícero, cita também Platão. E você vê que Santo Inácio de Loyola fala de Aristóteles na Ratio Studiorum. A gente pode pegar, por exemplo, até mesmo... São Tomás chama o Aristóteles o filósofo, Cícero de o jurista. Mas mesmo Santo Inácio, ele fala para a gente ler a Eneida, por exemplo, também, para os jesuítas lerem. Então, a gente vê isso na história da igreja. O cardeal Newman mesmo tem no primeiro discurso dele, que a gente estuda, ele fala da importância de utilizarmos no que seja bom esses autores pagãos. Então, é isso. Usar com prudência e entender. Usar com prudência, mas a igreja sempre usou, né? Não sei se você conhece essa imagem. Alguém me comentou, agora eu não vou lembrar. Que é uma imagem do Cristo, no momento que ele... Depois que ele morre, dele indo pregar na Mansão dos Mortos. Eu vi na Mansão dos Mortos. Na Mansão dos Mortos, que seria ele pregando ali, teoricamente, para nos infernos. Antigamente falavam os infernos, porque ainda faz parte do inferno. Sim. Sim. Ele pregando. Esse cara, sei lá... Eles não conheceram a revelação. E é interessante que tem uma igreja nos Estados Unidos, que eu não lembro a igreja, isso me irrita muito, que tinha os santos, então tem a imagem dos santos nos vitrais, com o... Como fala aquele círculo? Auréola. É que eu lembro o nome em inglês e esqueci em português. Auréola. E aí tem... Não é porque... Não é porque... Não é pra... Não é pra ser snob ao vivo. A gente entendeu. Não, entendeu. E aí o que acontece? Aí tem lá a auréola... Os santos, e aí eles são em dourado as auréolas desses santos. Mas aí tem Aristóteles e Platão com a auréola azul. É como que uma... Né? Então, assim, você vê que tem uma auréola azul neles. Então, é interessante isso. Que meio que eles também são salvos pela lei natural, meio que essa ideia. Mas é interessante também que a gente chama também de santo. São Davi, do Velho Testamento, é santo. Né? Então, São Davi a gente bota São Davi, Santo Moisés. Tudo bem que eles tiveram a revelação. Na verdade, não é São, né? É santo. Santo, É todos os do Antigo Testamento. Santo Elias, Santo Eliseu, Santo Davi, Santo... Mas é uma questão de nomenclatura. Mas a gente acredita nisso. Mas a gente acredita que... Sim, mas a gente acredita que de fato estão no céu, né? Estão salvos. Exato. Então, alguns com uma certeza, né? Sim. Alexandre o Grande, que está na Bíblia, não é santo, mas está na Bíblia, foi Aristóteles, né? Que foi o mentor dele. Mentor foi Aristóteles, né? Não, e a vida dele de Plutarco é interessante. Ele realmente foi um grande homem, né? Seja como líder. Exato. É impressionante. Eles não conheceram a revelação. Não conheceram a revelação, Então um processo. É um processo, não, com certeza. E aí, eu acho que o que fez muito mal no Brasil, especificamente, foi aquela obra, o Verbo Roedor. O Verbo Roedor, que foi publicado, porque criou esse rechaço, esse meio... uma coisa de tomar cuidado com a literatura pagã. Isso acabou sendo muito ruim. E aí, muitos pais acabaram lendo... Os pais não têm, às vezes, um outro contraponto. Então, eu já faço aqui o contraponto. Não, porque às vezes eu vejo os pais muito preocupados, assim, e isso me preocupa vendo os pais preocupados. Então, assim, porque eu vejo os pais, assim, naturalmente, que eles querem dar uma melhor formação possível para a salvação da alma dos filhos. Tem uma frase do Olavo que é muito boa, que ela fala assim, a palavra cachorro não morde. Porque às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com a palavra especificamente, e, cara, não é bem isso. Você tem que... O estudo, ele é muito mais amplo, né? Igual a gente estava comentando, acho que esse foco, às vezes... Tem uma aula do padre
José Eduardo. Eu comentei com você. Eu Né? gosto mais. Que ele comentava exatamente sobre isso, assim, um cuidado sobre a gente criar uma bolha completa dentro de todas as coisas dentro da igreja, né? Então, assim, não pode nada, não, mas você não pode. É um cuidado de... Pô, o Cristo ele não teve contato com todas as coisas. Assim. Você não consegue fazer todas as coisas segundo São Tomás. São Tomás ele não foi colocado dentro da realidade que a gente está hoje, né? Não, e eu acho que também você tem que ter... Assim, eu tenho convicção que... É claro que você não vai dar qualquer tipo de literatura para qualquer óbvio, idade. é claro. Não é isso que a gente está falando. Mas quando você pega e começa a ter muito medo, você também entra para outro extremo. É claro, por exemplo, então, você tem que ser prudente. um exemplo, a literatura brasileira. Cara, depois eu fui reler alguns livros que eu li quando, sei lá, eu tinha 12, 13 anos. Caraca, os livros pesados, né? Assim, a gente pega lá... Pô, me fugiu o nome agora do... Eu confesso que eu não lembro, assim... Do que eu li. Não, tem um livro que é O Cortiço. Não, me falaram que isso é pesado. Você tá louco, velho. Eu sei que é bem pesado. Tem uns livros muito pesados ali. E a gente dá, entendeu? Assim, claro, isso não é o tipo de literatura que seria para uma... não sei se... exato, não, claro. Ou para ninguém. Sim, mas você pega o livro... Mas o que eu digo assim, eu digo livros de literatura que, em geral, você vê no cânon que se dá fora do Brasil, que as pessoas acabam sendo preocupadas mesmo assim, entendeu? Então, sim, não, pois é, mas é isso que eu tô falando, assim. A gente tem que entender que existe o... Não, mas eu vou dar um exemplo concreto. Tem muitas pessoas que acham que Dante não deveria ser lido, ou Tolkien não deveria ser lido também. Entendeu? Ou não. Entendeu? Então só para... Então aí eu acho que já é exagero, né? Só para pontuar. Só para pontuar. Ou o próprio Lewis, né? O próprio Lewis também. Beleza, cara, tá bom, ele não é católico, né? Não, ele é fantástico. Mas assim, existem grandes livros dele ali que... É até difícil olhar... O Tolkien também é muito bom. Pô. Sim. católico ainda, né? Mas é interessante ver que quando você lê o C.S. Lewis, até é difícil falar que ele não é católico. Exatamente, cara. Porque é difícil você falar que autor é esse. Então, assim, não... E aproveitando o Tolkien, eu gosto de falar do Padre Cássio, que é um padre de Brasília, amigo meu. Gosto muito dele. Está fazendo doutorado em Tolkien. Ele mesmo tem um podcast muito bom sobre vários assuntos. Doutorado em Tolkien? É doutorado em Tolkien. Ele fez um mestrado, agora está no doutorado, se não me engano. Caramba. E ele faz ele sempre fala que o Tolkien virou um instrumento de apostolado dele. Ele consegue entrar em contato com várias pessoas que não são nada. Perfeito. E o Tolkien meio que abre essa Maravilha. Antônio, a gente tem muita coisa para falar ainda, mas assim, eu queria que, para a gente poder ir pro final, a gente falou muita coisa, né, João? Mas por onde começar? Vamos dizer assim, para uma pessoa que escutou tudo isso. Não sei por onde começar, estou perdido. Estou perdido. Por onde começar? Eu escutei tanta coisa, você falou tão bonito. Como que eu faço para começar, me vestir tão bem assim, ser inteligente assim, como que faz? Então, agora vem da curso. Não, brincadeira. O que eu começaria, se fossem vocês que estão assistindo, lendo, provavelmente, as tragédias. Então, começa de um lado lendo Antígona. Não, eu comecei... Porque eu acho muito difícil alguém começar lendo Ilíada. É difícil. Odisseia, porque é muito longo o livro e você vai perder o ânimo. Então, eu acho que é melhor dar doses. Então, assim, começa com as tragédias gregas. Então, vai lá, Édipo Rei, Édipo em Colono, Antígona. Fechou isso? Leia, ou junto com isso, leia os 3 diálogos de Platão, que eu geralmente recomendo na ordem que eu comecei a ler também, que foi o que deram lá nos Estados Unidos, que foi o Eutífron, Apologia e Críton. Então, esses são 6 livros já que eu já recomendei. Então, você começa com a trilogia de Édipo, depois essa trilogia, que é Sócrates, quando ele recebe a intimação, que é o Eutífron, que é o discurso sobre piedade, que é piedade, que não é piedade. Depois é a Apologia, que ele está diante da corte, vamos dizer assim, lá para ser julgado. Depois, Críton, ele já está na prisão, e um amigo dele quer falar, não, relaxa que eu já estou com guarda, esquema aqui com guarda, vamos te tirar. Você cair fora e ele resolve ficar na prisão. Então, comecei com essas 2 trilogias, já são 6 livros. E depois, provavelmente, eu acho que eu continuaria com um pouco mais de Platão. E aí, se você quer realmente uma coisa mais difícil, que eu acho muito complicado fazer sozinho, mas vale a pena pelo menos você abrir e ler, é Euclides, Geometria. Eu acho que a geometria você vê ciência de verdade. Ela te coloca na sua frente que existem princípios autoevidentes. Então, você pega um cara relativista pra caramba, que acha que verdade não existe, tudo é um acaso, cada um cria seu mundo.
Você dá Euclides para ela e ela começa a estudar Euclides, que é geometria. Ele vem com definições, ele vem depois com axiomas e tal, e postulados. Ele vai explicando como funciona. Pô, Antônio, eu estava pensando só um comentário. Na missa domingo, teve um comentário que teve dentro do padre. Eu fiquei pensando o quanto o discurso do Bento XVI, né, que ele combatia essa teoria do relativismo, né, essa questão assim. Cara, eu fiquei pensando o quanto isso é necessário hoje. E você falando sobre isso, me veio assim, o quanto que a gente tem tido um problema em relação à questão de relativizar as coisas, né? E as pessoas têm relativizado muito e conceitos e propostas, ideais, enfim, as coisas elas começaram a dissolver como pó. E o quanto que nós, né, enquanto católicos, a gente tem que ser o contraponto disso tudo. Não, e eu acho que esse discurso do Bento XVI sobre a ditadura do relativismo, que é o discurso dele, né, é um dos melhores discursos, e às vezes você não consegue combater essa ditadura já entrando com temas religiosos. E eu acho que Euclides é um grande segredo, assim, que eu encontrei. Eu acho que você consegue pegar uma pessoa que não acredita em nada. Não, pelo menos eu acredito que o todo é maior que a parte, que é um princípio básico da vida. Mas, enfim, seria essas dicas para quem quer começar, e depois ir trilhando pouco a pouco. Valiosas, né, João? Não, foi pontuais, pelo menos, assim, né? Pontuais, foi muito prático, né? Foi prático. E Antônio, como fazemos para te encontrar? Então, para quem está assistindo essa conversa no Oratório, dá para vocês acessarem pelo Instagram, @Instituto Newman BR, ou também pela outro apostolado, outra empreitada que eu tenho, que é a Farol da Fé, que é @a Farol da Fé. Que aí, se você é pai e tem crianças pequenas de 5 a 9, 10 anos de idade, aí seria Farol da Fé, porque seria material didático de ensino religioso. Legal. Então, ou Instituto Newman BR ou a Farol da Fé. Pra você ver como o cara é chique, fala o teu Instagram, o nome dele aqui pra vocês verem aqui. O meu Instagram? Ué. Não, meu Instagram aí é pessoal. Aqui meu nome eles estão brincando que meu nome é meio complicado. Então chique. Anthony, com THY, Anthony Tannus, TANNUS, que é libanês, por causa do meu avô, que é meu bisavô, que veio na época da perseguição do Império Otomã, do Líbano para o Brasil, e Wright, que é escocês. Então, esse é meu nome. Chique. Sabia que ele é parente do Roberto Sanusi? Não. Tá brincando. Eu sei que ele é porque todo mundo fala isso. Eu sei que ele é um pregador, se não me engano. Mas eu não o conheço. Legal. Mas é isso. Agradeço aí estar presente aqui. Espero voltar para Foz agora, quando vocês me ajudarem a organizar. Agora a gente vai marcar esse retiro espiritual aí. Vai ser importante. Certo, se Deus quiser. Então, excelente. Antônio, muito obrigado por ter vindo. Que Deus abençoe você, sua missão. Obrigado. Boa sorte aí para vocês também. Conte com a gente sempre, né, João? Exatamente, foi excelente. Muito obrigado aí por estar e poder dedicar um pouco de tempo aqui. Acho que muitas pessoas vão conhecer mais sobre as artes liberais e entender que não tem nada a ver com o liberalismo. Se você tirar só isso, já tá bom. Exatamente. Artes liberais, eu gosto muito do que Sêneca diz. Artes liberais são instrumentos ou equipamentos que te ajudam, e deveriam, pelo menos, te ajudar a ser uma pessoa mais virtuosa. Essa é a meta. Perfeito. Maravilha. Então, a gente agradece você por ter participado, agradecemos a Blua também, né, João? Perfeito. A Blua e a Cooper Pharma. A Blua e a Cooper Pharma. Se você quer fazer parte, né, o Paulo já ficou feliz. A Cooper Pharma no Jardim Carla. Por favor, Cooper Pharma no Jardim Carla. Se você mora em Três Lagoas, não interessa, compra na Cooper Pharma no Jardim Carla. Certo, Paulo? Isso aí. Se você também quer ajudar a gente, tá? Assim como o Anthony vai dar uma imagem de Dom Bosco pra gente, né? Se você quer ajudar a gente também, manda mensagem no Instagram, @oratóriopodcast, né? Ou manda, não sei se o Paulo deixa na descrição o e-mail também, ou manda e-mail pra gente também. A gente sempre tá precisando de mais pessoas para esse apostolado. Então, compartilhe esse vídeo, ative notificações, acesse o Instagram nosso também, do Instituto Newman, e até o próximo episódio.